Então o Senhor está preocupado com o nosso coração. Por quê? Apocalipse 3, verso de número 11, está escrito assim, Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eis que venho sem demora, disse Jesus, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. O que Jesus está falando é fazendo um anúncio sobre o dia em que Ele voltará para buscar a tua igreja. Você diz amém? Você está com expectativa para esse dia? A nossa trajetória aqui na Terra é uma trajetória de preparação e aperfeiçoamento para estarmos com Ele na eternidade. Somos peregrinos aqui, amém? Semana passada o pastor ministrou a palavra no domingo pela manhã, falando sobre a brevidade da vida, quão passageira a nossa vida é. O Senhor está nos fazendo um alerta profético já há algum tempo sobre aonde é que nós estamos investindo. Se de fato nesta vida ou se nesta vida ou se de fato na vida vindoura, na eternidade. Obrigada, filho. Se na vida vindoura, se na eternidade. O pastor passou um vídeo muito precioso, muito bom, que vale a pena você assistir novamente lá, no link das ministrações no YouTube, aonde retrata muito bem essa verdade, sobre, nos colocando para refletir sobre aonde de fato nós estamos investindo. Irmãos, se nós acreditamos em vida eterna, nós precisamos investir naquilo que vai nos colocar na vida eterna. Então, quando nós falamos e fazemos uma reflexão sobre a vida, e sei que cada um aqui está vivendo uma fase, um momento da sua vida, uns talvez num momento muito bons, outros num momento não tão bom assim, outros mais ou menos, mas fato é, está todo mundo vivendo uma fase da sua vida. O que eu faço como reflexão para a vida é que a vida é dura, curta e imprevisível. A vida é curta, grave bem isso, dura e imprevisível. Não vale a pena nós vivermos essa vida que é tão curta, se não for viver para a eternidade. Irmãos, não vale a pena a gente investir toda a nossa força, energia, dinheiro, coração, vida em coisas que vão perecer, em coisas que vão passar. Precisamos investir naquilo que é eterno. Precisamos investir numa vida que vai nos levar à morada eterna com o Senhor. Se o Senhor decide nos recolher hoje, agora, porque estamos aqui, eu não sei daqui para o próximo minuto, o que o Senhor vai fazer comigo. Posso estar cheia de saúde, posso estar fazendo exercício físico, posso estar cultivando uma vida saudável, mas isso não é a garantia de que se o Senhor marcou para me levar no próximo minuto, eu não vá com Ele. E a pergunta que se faz é a seguinte: se o Senhor me levar daqui para no próximo minuto, se o Senhor te recolher, no que você tem investido? Onde você tem investido o teu tempo? Onde você tem investido os teus recursos? A sua vinda para a igreja tem sido com que propósito? Prosperar? Comprar uma casa melhor, um carro melhor? Trabalhar no emprego melhor? E quero te dizer que nada disso é proibido. Você diz amém? Quero dizer que tudo isso Deus tem para você. Diz amém? Mas quero te dizer que o nosso foco, o nosso propósito central não deve estar nessas coisas. Nós devemos buscar primeiro o reino. Todas essas coisas, fica tranquilo, o Senhor vai acrescentar, mas devemos buscar primeiro o reino de Deus. Essa é a nossa prioridade. Quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, nós cuidamos do nosso coração. A palavra de Deus em Jeremias capítulo de número 19, verso de número 9, diz que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas, e ele é perverso, quem o conhecerá? Olha porque Deus está falando conosco sobre o cuidado que nós precisamos ter com o nosso coração, porque o nosso coração nos engana, irmãos.
O nosso coração é perverso, irmãos. Ah, se não fosse o Senhor, se não fosse o Espírito Santo, fazendo intervenções diárias sobre alguns desejos que brotam no nosso coração. De verdade, se o Espírito Santo de Deus não estivesse, por sua misericórdia, agindo em nós, nós não estaríamos aqui. O nosso coração já teria nos levado a outros caminhos, cujo fim não seria o Senhor. Jeremias disse sobre isso, Provérbios, capítulo de número 3, verso de número 5. Antes de nós lermos essa palavra, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: cuidado com os desejos do seu coração. Provérbios, capítulo de número 13, verso 5. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Perdão, falei errado. Obrigado vocês aí por ter me ajudado, mas não é o 13,5, é o 3,5. Provérbios 3,5. Esse sim, agora vamos juntos? 1, 2, 3, me ajudem aí. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Vamos aplicar? O escritor de Provérbios está dizendo: confia no Senhor, não confia nos seus sentimentos, não confia no seu coração, não confia, não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não seja guiado por você mesmo. A sabedoria consiste em sermos guiados pelo Espírito. Quando é que somos sábios? Quando o Espírito de Deus é aquele que nos guia por meio da sua palavra. Marcos, capítulo de número 7, verso 20, está escrito assim a palavra do Senhor. E dizia, quem dizia aqui era Jesus, tá? Olha o que Jesus está dizendo: o que sai do homem, isso contamina o homem. Jesus ensinando aos seus discípulos esse ensinamento. O que sai do homem é isso que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Quais são os maus pensamentos? Adultério, fornicação, homicídio, furto, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, a loucura. Todos estes males, o verso 23 vai dizer, procedem de dentro e esses sim contaminam o homem. O que Jesus está dizendo de maneira muito clara para nós é: não se preocupe muito com as coisas de fora para dentro, mas se preocupe bastante com aquilo que está dentro, porque vai sair para fora. Os frutos do que está dentro se manifestam. Nós lemos aqui, Jesus denunciou adultério, fornicação, homicídio, avareza. Avareza é pecado, amém? Fruto da carne, a avareza. E aí Jesus fala as maldades, o engano, as dissoluções, tudo isso está dentro do coração. E é isso que contamina o homem. Às vezes, irmãos, estamos tão preocupados de que Jesus acalma tempestades, de que Jesus faça isso ou aquilo ao nosso favor, e não que Ele não vá fazer, não que Ele não esteja trabalhando. Você está esperando no Senhor? Sim ou não? Os que esperam no Senhor, o Senhor trabalha para estes. A palavra diz isso. Então fica tranquilo, tudo o que você precisa para uma vida vitoriosa, o Senhor já te liberou. Já está feito, já está consumado, a guerra já está ganha.
Então não se preocupe com isso. O que eu quero chamar a tua atenção nesta manhã é: não se preocupa com a guerra, não se preocupa com o filho que ainda não se converteu, com o marido que ainda não está na presença, não se preocupa com o trabalho que ainda não veio, não se preocupa com as coisas desta vida. Agora não é hora. Jesus está cuidando de tudo isso, mas Jesus está dizendo: se preocupa com o teu coração, porque eu não te quero apenas nesta vida, mas te quero para a eternidade. O negócio de Deus conosco não é apenas para cá, é para cá e para lá também na eternidade. Quando nós somos guiados pelos nossos sentimentos, irmãos, nós corremos um risco terrível. E eu quero mostrar na Bíblia para você um personagem que se deixou ser guiado pelo seu sentimento. E o sentimento mais latente e evidente desse personagem aqui é a soberba, a arrogância, a presunção. Daniel, capítulo de número 4, verso de número 30, 31 e 32, vai nos relatar a história desse personagem, que é o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor foi guiado por seus sentimentos, e de verdade, ele se estribou, como nós lemos em Provérbios. Ele confiou no seu coração e ele se estribou, como disse o escritor de Provérbios. Daniel 4,30 diz assim: falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Olha o rei, olha o Nabucodonosor, se achando. Ele disse: não é esta a grande Babilônia que olha o eu aí estragando tudo, que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, e para a glória da minha magnificência. Olha só, meu, minha. Olha os pronomes que ele usa aqui. Tudo voltado para ele. Olha o egocentrismo aqui. Aonde entra Deus nessa fala de Nabucodonosor? Não vemos. Olha no verso seguinte: ainda estava a palavra na boca do rei. Olha só, gente, ainda estava a palavra na boca do Nabucodonosor, quando caiu uma voz do céu e disse para o Nabucodonosor aqui: olha só quem pode todas as coisas se manifestando aqui, gente, que coisa mais linda. Ele diz para o Nabucodonosor: ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu? Acabou para você, Nabucodonosor. Até aqui eu tolerei a sua arrogância, até aqui eu tolerei a sua presunção, até aqui eu tolerei o seu egocentrismo, mas daqui para frente acabou, passou o tempo do seu reinado. E mais adiante, olha o que Deus ainda continua dizendo ao Nabucodonosor: e será tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e far-te-ão comer as ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre você, até que você conheças que é o Altíssimo, que domina sobre o reino dos homens, e é Ele quem dá o reino para quem Ele quer. Na mesma hora, verso de número 33, se cumpriu a palavra de Deus sobre o rei Nabucodonosor. Entende por que Deus está falando conosco sobre a importância de nós guardarmos o nosso coração, sobre a importância de nós sondarmos o nosso coração, sobre a importância de nós não confiarmos no nosso coração, porque de verdade a nossa natureza caída não é diferente. Sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, ela não é diferente da natureza do Nabucodonosor, não. Precisamos tomar cuidado, irmãos, com o nosso coração. Ele nos engana, às vezes a gente acha que a gente está humilde, e não estamos tão humildes quanto pensamos. Quer saber se realmente estamos humildes? Pergunta para quem convive com a gente. Acho válido, de quando em quando, perguntarmos para o nosso cônjuge: e aí? Como eu estou? Como está o meu comportamento?
eu falo com você? Tenho falado direitinho com você? Tenho sido um representante de Deus aqui na nossa casa, na nossa família? Tenho sido paciente, bondoso, bondosa? Filho, de quando em quando perguntar para o seu pai: e aí, pai, mãe, meu nível de obediência, como está? No que você acha que eu preciso melhorar? Irmãos, isso é humildade, isso é quebrantamento. Ter disposição para ouvir do outro sobre nós, porque às vezes nós temos uma visão equivocada sobre nós. Às vezes a visão que temos sobre nós é sobre o que queremos ser, e vivemos nisso, e não de fato estamos vivendo no que realmente somos. E se eu estou pensando e vivendo como eu gostaria de ser, eu vou ser a pessoa ideal. Mas quem vai me dizer se de fato eu estou sendo essa pessoa ideal? Meu cônjuge, os meus pais, aqueles que convivem mais perto. E quando perguntarmos algo, nós precisamos ter a humildade para ouvir o que o outro vai dizer, porque nem sempre o que o outro vai dizer é o que nos agrada. E aí precisamos ter a humildade de acolher o que o outro vai dizer, não digo receber logo de imediato, mas acolhe, leva para a oração, porque se de fato está destemperado o negócio, o Espírito Santo de Deus vai falar conosco, vai ministrar o nosso coração, não vai nos deixar permanecer no erro, no engano do nosso coração, porque irmãos, quando não somos humildes, perdemos muitas coisas. Quantas são as famílias que se fragmentam, se dissipam por falta de humildade? O marido não tem mais humildade e disposição de pedir perdão quando erra, a esposa a mesma coisa, os filhos não diferente com seus pais. E aí a casa fica parecendo um campo de batalha, porque é todo mundo brigando para ter razão. Aí aquilo que era para ser um ambiente que era para ser um ambiente de paz, se torna um ambiente de guerra. Um ambiente que era para manifestar o reino, a glória, a presença de Deus, não fica tão compatível a nada disso. Diga assim comigo: Senhor, eu te entrego o meu coração. Provérbios 29, 23, quando falamos sobre soberba, o escritor de Provérbios fala algo muito preciso para nós. Olha o que ele diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra, reconhecimento. Vale a pena ser humilde. Mateus 23, 12 está escrito assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vale a pena se colocar numa posição de quebrantamento, ainda que as pessoas não necessariamente reconheçam isso. Deus está vendo, e no tempo certo o Senhor vai exaltar o humilde. Agora a Bíblia diz que é o Senhor quem exalta, não fica buscando exaltação. Espera a vez, espera a hora, tenha paciência, ora mais, busca mais, se lança mais na cruz, nega-se mais a si mesmo, espera o tempo. A palavra de Deus não falha. Se a palavra está dizendo que Deus, Ele vai exaltar o humilde, Deus vai te exaltar. E é maravilhoso quando é Deus que faz. É lindo quando é Deus que faz. Porque quando é Deus que faz, fica leve. Não é nada, você não precisa forçar a barra para nada. Você não precisa criar inimizade. Deus faz do jeito dele, Ele é um Deus de paz. Nós estamos caminhando já para 3 pontos em que nós vamos finalizar a mensagem. O oposto de ser guiados por nós mesmos é ser guiado por um coração segundo o Espírito de Deus. E aqui eu quero falar sobre 3 características de um coração guiado pelo Espírito de Deus. Primeiro,
o coração guiado pelo Espírito de Deus não faz a vontade da carne. Gálatas 5,16, está escrito assim: andai em espírito, andai em espírito, ou seja, não é na carne, é no andai no espírito e não cumpre a concupiscência da carne. Gálatas 5,22, está escrito assim: mas o Espírito de Deus, olha quem anda no Espírito, irmãos, o que vai produzir? É nítido identificar alguém que anda no Espírito, e isso é em qualquer lugar, porque quando a pessoa anda no Espírito, quando o Espírito de Deus está dentro, quando o Espírito de Deus está lá, no mais íntimo do nosso ser, automaticamente, sem fazer esforço, nós praticamos esses frutos, porque são os frutos do Espírito, não tem a ver com a gente, mas o Espírito de Deus em nós nos faz produzir estas coisas. Quais são essas coisas? O Espírito de Deus produz, que mais? Uau, tremendo! Imagine o que é fluir em todas essas coisas sem fazer esforço. Irmãos, quando fala sobre longanimidade, está falando sobre ser alguém paciente. Quem precisa de mais paciência aí? Eu também. Todos os dias. Todos os dias. Por que não dizer a cada minuto? Precisamos de paciência. E olha que maravilhoso. Nós não vamos produzir paciência se nós não estivermos o Espírito de Deus dentro de nós. Se nós não decidirmos andarmos pelo Espírito. Segundo, quem é guiado pelo Espírito, quem não é guiado pelo seu coração, não se precipita, irmãos. A precipitação é algo que nos leva ao abismo. Se precipitar faz mal. Nós vemos uma história lá em Gênesis, você conhece o personagem, Sara e Abraão. Gênesis capítulo de número 16, verso 1 e 2, vai nos contar a história de Sara, que era estéril, e Abraão, seu marido, pai da fé. Em algum momento da sua vida, Sara se distraiu, deixou de andar no Espírito e se precipitou. Olha o que diz a história. Ora, Sarai, mulher de Abrão, aqueles ainda não tinham mudado de nome, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Aí aqui no 2 está o problema que Sara arrumou para a vida. Olha só o que diz no verso de número 2. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor tem me impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filho dela. E aí o que Abraão fez? Sara se precipitou, Abraão pegou carona na precipitação de Sara. Sara era estéril, havia uma promessa para que eles gerassem filho. Na percepção de Sara, a promessa estava demorando de se cumprir, e aí o que ela fez? Vou dar uma ajudinha para Deus. Irmãos, nessa de querermos dar uma ajudinha para Deus, a gente se precipita. E na precipitação a gente arruma problema para a vida. Sara teve um problema que depois Agar ficou tirando o sarro da Sara por causa da sua esterilidade. A Sara teve que mandar a Agar, esqueci o nome da serva. Agar. Estou fazendo confusão com Eucana e Penina. Ana e Penina. Agar teve que ser mandada embora. Sara teve que expulsar Agar da sua casa, porque ela não suportava as injúrias que Agar ficava fazendo. Era um problema de Deus no meio dessa história, irmãos? Sim ou não? Não, o problema não era de Deus. Deus tinha feito a promessa. Abrão e Sara tinham que aguardar a promessa se cumprir. O problema foi de Sara e Abraão, que na precipitação, na ânsia, na angústia, não aguardou o tempo estabelecido pelo Senhor, e aí se precipitou e falou para Abraão: vai lá, se deita com Agar. Afinal de contas, acho que Deus errou quando falou, Deus falou e decidiu não cumprir mais.
Irmãos, tudo que Deus te falou, Ele vai cumprir. Em nome de Jesus, eu afirmo isso pelo poder da palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora, a palavra de Deus ao seu coração sobre essa promessa é: espera mais um pouco. Há um tempo determinado para todo o propósito nos céus e também na terra. Vai se cumprir, espera um pouco, acalma o coração, aquieta a alma. Não se precipita. Provérbios 14, 29. O escritor está dizendo assim para nós: o longânimo ou paciente, ele é grande em entendimento. Olha só, a pessoa que tem o fruto do Espírito, que é a paciência, tem grande entendimento sobre as coisas. Mas o que é de espírito impaciente, o espírito impaciente quer dizer um espírito precipitado. O que acontece com ele? O que é de espírito precipitado exalta a loucura, ou mostra a sua loucura, manifesta a sua loucura. Cuidado com a precipitação. Terceiro, quem é guiado pelo Espírito de Deus, ama a Deus e ama também ao seu próximo. Eu não vou entrar no mérito de amar a si mesmo, porque o mandamento é esse: amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma e o seu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Eu acho que a gente já está se amando bastante. Eu estava orando a Deus de verdade, buscando o Senhor esta madrugada, falando com o Senhor sobre esses pontos, para mim e para você, orando pela mim e pela sua vida. E uma das coisas que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração é que nós já estamos nos amando o bastante, o suficiente. Se não tomarmos cuidado, vamos exagerar na medida desse amor, e o exagero na medida desse amor vai fazer com que a gente se torne egoísta, egocêntrico. Mas nós precisamos amar mais a Deus, e precisamos amar mais os nossos irmãos. Palavra do Senhor, quando nós falamos sobre amar a Deus, por que Deus pede que a gente o ame de todo o coração? Olha aí, coloque o seu coração inteiramente em Deus. Inteiro. Não divide o seu coração com ninguém. Coloque o seu coração inteiro em Deus, porque um coração inteiro em Deus tem paciência para esperar, não se precipitar e viver as promessas que Deus tem. Você diz amém? Um coração inteiro em Deus está guardado, está protegido. Um coração inteiro em Deus está menos propenso a ser ferido, a ser magoado, a ser afetado. Um coração guardado em Deus está no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente esse coração descansa. Então ame o Senhor com tudo que você puder. E quando nós falamos de amar ao próximo, aqui eu precisei trazer base bíblica, porque sobre amar a Deus nós não temos dúvida que precisamos fazer isso, amém? Sobre amar o próximo não é que a gente tem dúvida, mas a gente relativiza dependendo do momento. Amar fulano agora é relativo. Me magoou, me feriu, me tratou mal, então eu não devo amar. Não é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. E estamos perdendo de viver promessas de Deus porque nós não estamos cumprindo esse mandamento. É um mandamento de Deus sobre amar o próximo. 1 João, capítulo de número 4, verso 20. Diz assim a palavra de Deus. João dá uma lição para a gente, tanto no capítulo 3 quanto no 4, sobre o amor ao próximo. Olha o que João diz. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, esse alguém é? Pois quem não ama o seu irmão, o qual viu, como pôde amar a Deus a quem não viu? Olha o 21. E dele temos este mandamento. Que mandamento? Pronto.
Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. 1 João 3:11. Nós vamos ler o 12, 13, 14, 15 e 18. Olha o que João está dizendo, irmãos. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Que nos amemos. Vocês me ajudam? Que nos amemos? Isso. Não como Caim. Não como Caim. Porque Caim era maligno. Ele matou o seu irmão. E por causa do que ele matou? Porque as suas obras eram más. E a do seu irmão eram justas. Ele está falando assim, ame o seu irmão. Se você ama a Deus, é possível você amá-lo. Agora, cuidado, não ame igual Caim. Caim amou com o coração contaminado. Caim amou com o coração ferido. Caim amou com o coração invejoso. Qual foi a contaminação, a malignidade que tinha no coração de Caim com relação ao seu irmão? Inveja, ciúmes. Porque Deus aceitou a oferta do seu irmão Abel e não aceitou a oferta do Caim. Por que Deus não aceitou a oferta do Caim? É muito interessante esse texto lá em Gênesis. O texto ele fala exatamente de que Deus recebeu Caim e a sua oferta. Olha só, Deus recebeu primeiro o Abel. Deus recebeu primeiro o Abel e a sua oferta. Depois ele rejeitou a Caim e a sua oferta. Percebe que Deus está o tempo todo muito mais preocupado com o que somos do que com o que entregamos, do que com o que damos. Ele recebeu a Abel, ele rejeitou a Caim. Por quê? Nós vimos aqui, o escritor está dizendo para nós em João, havia malignidade no coração de Caim. Qual era a malignidade? Ciúmes e inveja. Aí vamos para o 14, olha o que João diz para nós. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Olha só, o que João fala para nós, irmãos, nós só sabemos que nós passamos da morte para a vida. Aqui ele está falando da morte, aqui nessa vida, para a vida eterna. A gente só sabe que a gente passou da morte para a vida porque nós amamos porque amamos os irmãos. Não podemos ignorar essa verdade. Se há problema entre irmãos, resolva. Porque às vezes estamos deixando de desfrutar de algo que Deus tem para nós. Às vezes a promessa está demorando de se cumprir. Às vezes está retida, Deus já liberou, mas está retida por causa da nossa conduta em não obedecer toda a palavra que já conhecemos. Deus não cobra de nós o que não conhecemos ainda, mas o que já é conhecido de nós. Isso Deus espera de nós uma resposta em obediência. Então, voltando aqui para o verso, está dizendo, quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Olha o verso de número 15, qualquer que odeie o seu irmão qualquer que odeie o seu irmão é homicida. Um pouquinho mais adiante, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Verso 16, conhecemos o amor nisso, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu estava conversando essa semana, acho que foi com Wesley. Ele não está aqui. É um outro Wesley. Temos um aqui, temos um outro irmão. E nós estávamos falando sobre a igreja do Senhor e
a tônica do assunto foi porque uma pessoa que não está frequentando mais a igreja falou para ele que esse negócio de igreja é complicado, porque ela se decepcionou com as pessoas da igreja, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo, e aí sentou a madeira na igreja. E aí, numa reflexão com esse irmão, com o Wesley, eu falei assim: Wesley, nós não temos o direito de bater na igreja, sabe por quê? A igreja é a noiva de Cristo. A igreja não é perfeita, nós não estamos aqui entre pessoas perfeitas. Eu tenho muitas falhas, irmãos. De tudo isso que eu estou ministrando para vocês, eu fui a primeira a ser muito mais ministrada. Temos muitos defeitos, mas somos a noiva de Cristo. Mexe com a tua noiva, mexe com a tua esposa. Como você vai se sentir? Você vai ficar indiferente, Francisco? Se mexer com a tua esposa? É impossível. Na sua natureza, mexer com alguém que você ama e você ficar indiferente. Então não mexa naquilo que é de Cristo. Não fala mal da igreja. A igreja tem as suas imperfeições, mas ela é a noiva de Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Não é porque entre o corpo de Cristo, entre a noiva de Cristo há imperfeições, que nós temos o direito de não amar. Eu falava para o Wesley, eu falava assim: Wesley, a noiva do Cordeiro tem falhas, somos pessoas que têm problemas, mas amamos o Senhor e a noiva é linda. A noiva é linda, irmãos. A noiva é preciosa. Mas pastora, a partir do que você me diz isso? A partir do olhar de Cristo, a partir de alguém que anda pelo Espírito, e já não vejo mais com os meus olhos naturais, mas com os meus olhos espirituais. Quando olho para o Felipe, mesmo careca, Felipe, consigo ver Deus no Felipe careca. Brincadeira, irmão, só para quebrar o gelo, Fê. Irmãos, eu preciso olhar no meu irmão e não ver as falhas apenas, mas olhar o que está de maior sobre ele, que é Cristo, que vai trazer os frutos na vida dele. Nós temos uma decisão de nos relacionar, e eu penso que a partir disso a gente sofre menos. Que decisão é essa? De nos relacionar com o outro a partir das suas qualidades e não dos seus defeitos. Comece a fazer isso e você vai ver que a qualidade dos seus relacionamentos vai dar um salto absurdo. Vamos decidir nos relacionar com o outro muito mais pelas qualidades que o outro tem do que pelos defeitos que ele possui. A partir disso eu consigo amar, porque amor é decisão. Eu decido amar apesar de. É decisão, não é sentimento. Amor maduro é decisão, não é sentimento. Então, quando João nos ensina sobre amar os nossos irmãos, eu não vou sentir de amar, porque às vezes nem nos conhecemos tão de perto. Mas não é sobre sentir, é sobre decidir, porque a Bíblia nos ensina que tem que ser assim, para habitarmos na eternidade. Você diz amém? Glória a Deus. E aí o João, eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor, nós vamos orar. O João conclui dizendo assim: conhecemos o amor nisso, que Deus deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Os 18 diz assim: meus filhinhos, não amem de palavra, nem de língua, mas amem por obra e verdade. O que João está dizendo, irmãos? Amor falado por si só não é amor. O que realmente é amor? As minhas atitudes demonstram quando eu amo. Às vezes, irmãos, eu não preciso nem falar para alguém eu te amo, mas a minha atitude, a sua atitude para alguém está dizendo mais do que qualquer palavra. Quero concluir dizendo aos irmãos que nós precisamos ter um coração mais próximo ao coração de Jesus.
O coração de Jesus não está preocupado com as coisas desta vida, mas com as coisas eternas. Jesus foi um exemplo, um modelo para nós nisso. Apóstolo Paulo também foi um exemplo, um modelo para nós disso, de que ele estava muito mais preocupado com as coisas eternas do que com as coisas desta vida. Às vezes nos aborrecemos, ficamos tristes, nos sentimos afetados, a ponto de nem vir aos cultos, nem frequentar a casa de paz. Por quê? Porque estou aborrecido. Por quê? Porque tal coisa não foi tão bem quanto eu esperava. Por que você está tão aborrecido, irmão? Porque eu briguei lá na empresa, porque eu briguei com o esposo, com a esposa. Irmãos, tudo isso pelo Espírito é possível resolver. Agora Deus não tem nada a ver com isso. Nós não devemos deixar de estar na presença de Deus, ambientes onde a presença de Deus, a palavra de Deus é exposta por causa das coisas desta vida. Cantamos uma canção que diz que se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, continua sendo Deus, dono do nosso coração, Senhor dos nossos dias, amado da nossa alma, o eterno, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele por quem nós aguardamos o que era, o que é e o que há de vir. Se o Senhor decidir não fazer mais nada, nem por mim, nem por você, hoje já temos tudo o que precisamos. Já está ganho, queridos. Somos gratos a Deus pela preciosa salvação que houve em Cristo Jesus para nós. De verdade, do fundo do meu coração, eu queria poder te dizer outras coisas, falando no âmbito de motivação, mas a palavra que o Senhor ministrou ao meu espírito, em que Ele disse que te motivaria, é esta, dizendo: guarda o teu coração, sonda o teu coração, conhece aonde o seu coração está. E se o teu coração não está centrado na presença, na palavra, no poder de Deus, hoje é o dia em que nós temos a oportunidade de falar: Senhor, me perdoa, porque na minha loucura, nos meus 5 minutos de decepção e tristeza, eu saí do centro da tua vontade. Senhor, me perdoa, porque eu segui o curso do meu coração e já estou provando dos males do que é viver segundo a tua própria vontade. Tem misericórdia de mim. Salmos, capítulo de número 51. Se coloca de pé, o último verso que nós vamos ler. E aqui nós aprendemos com o salmista Davi qual é o tipo de oração que nós devemos fazer frente a este anúncio profético que o Senhor nos faz hoje. Salmos 51, verso 10. Quero ler juntamente com você. Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Irmãos, esta é a oração que não apenas para hoje, mas todos os dias nós precisamos fazer, dizendo ao Senhor: cria em mim. Salmista Davi, aqui era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que agradou a Deus durante toda a sua vida. Teve seus erros, como eu falei, a igreja não é perfeita, Davi não era. Mas Davi tinha no seu coração um único desejo. Ele fala num outro salmo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, estar na sua presença todos os dias da minha vida. Esse era o coração que estava em Davi, que agradava a Deus.
E esse mesmo Davi que tinha esse coração, essa consciência de que ele precisava estar na presença do Senhor todos os dias da sua vida, esse mesmo Davi começa uma oração, irmãos, que nos ensina sobre humildade. Ele diz: cria em mim, ó Deus. Quer dizer, se ele está pedindo para criar, é porque ele não reconhece que há ainda esse coração nele. E a nossa oração a Deus deve ser essa: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O 11 diz: não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. O Davi sabia o que havia de maior valor na vida, era a presença de Deus, era o Espírito Santo de Deus habitando no seu interior. Por isso ele faz esta oração. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos uma canção, você tem a oportunidade de fazer a sua oração a Deus. E na sequência nós vamos fazer uma oração juntos e encerraremos esse tempo. Vamos adorar o Senhor.